gente faz um caso clínico e depois a gente discute o caso clínico. Só que aqui a gente faz um pouco diferente. Pro pessoal de casa dá as hipóteses diagnósticas e depois vocês vão comentar o caso clínico. Tá bom. Então vamos lá. Quer que eu vou falar no caso clínico Pode aqui? falar. Você tá aí, né? É um paciente de 68 anos, tá? Que ele tava com uma história de mais ou menos uns 3 meses, achou estranho as fezes dele, tava um pouco mais difícil. Antes ele evacuava todos os dias, agora começou um dia sim, 2 dias não, um dia sim, 3 dias não. E percebeu que as calças dele começaram a ficar mais largas. E agora, de uns 3 dias pra cá, ele parou de evacuar. E de uns 2 dias pra cá, nem flatos, não solta mais. E hoje veio pro pronto-socorro, achou que a barriga dele estava distendida, pro leigo estufada, achou que estava estufada e chegou aqui com esse abdômen distendido. Achou que o rosto estava mais fino, a família também percebeu isso. O exame físico dele, ele estava um pouco taquicárdico, estava descorado, o abdômen estava um pouco distendido e doloroso a palpação difusa. A Laura falou, abdômen agudo obstrutivo por tumor de cólon. Síndrome consumptiva, falaram também. Quem falou síndrome consumptiva é clínico. Sim, não tá errado, mas não é o diagnóstico que a gente quer. Diagnóstico sindrômico. Quem mais falou? Vamos falar aqui? síndrome dolorosa. Né? Síndrome Eu quero morrer dolorosa. quando eles falam síndrome dolorosa. Câncer coloretal. Que mais? Falaram isso por enquanto, viu? E aí, vamos pedir ajuda pros universitários. Esse caso... Mas e aí, tem toque retal nesse caso aí? Tem um exame clínico? Tem exame que clínico. Contém um toque retal, que é importante, não é, Exato, que professor? faz parte do exame clínico bom. toque retal. Exatamente, foi muito bom ressaltar. Bom. Tem o exame clínico. No toque retal, a gente toca uma lesão intransponível. E aí, o que é uma lesão intransponível? Explica para quem não é médico ou quem está nos primeiros anos. O que é isso, então, professor? vamos lá, gente. O toque retal faz parte do exame clínico, principalmente do paciente cirúrgico, do paciente com dor abdominal, do paciente proctológico, né? Então, a gente pensa em toque retal, só pensa na próstata. Mas não é. Exato. Tem doenças do reto e do cólon, né? E os tumores de reto, que são muito, muito, muito prevalentes, eles são tocáveis. Então, muitas vezes o paciente acha que ele está lá com sangramento. Eu estou com uma hemorroida, eu estou com uma fissura anal. E, na verdade, ele tem um tumor ali que está crescendo, que pode crescer a ponto de obstruir, como é o caso desse, né? Fezes em fita, alteração do hábito intestinal, esforço, emagrecimento. Onde qualquer médico, vou ressaltar, não precisa ser cirurgião, qualquer médico... Exato. Com bom exame clínico, com toque retal, consegue fazer a detecção de uma massa tocável, né? Hoje o tumor coloretal é a segunda neoplasia mais prevalente no Brasil, tanto no homem quanto na mulher, só perde para o câncer de mama e para o câncer de próstata, né? Tirando os tumores de pele, tirando os tumores melanoma. de pele não melanoma. Mas, ou seja, é uma incidência enorme. E a gente consegue prevenir ele com exame de toque e com colonoscopia. Né? Exato. Esse paciente tem 68 anos, ele já deixou gritar isso que ele estava com tumor. E aí, por quê? Isso que é uma das pautas que a gente trouxe justamente dessa idade. O que ele poderia ter feito antes, que a gente descobriria isso numa fase precoce e com a própria colonoscopia a gente podia curar esse paciente. Certo, ótimo a gente levantar essa bandeira aí. Então, como vocês sabem, eu sou endoscopista, né? Então, a gente faz exames lá na UED de endoscopia e colonoscopia. A colonoscopia é um exame que todo paciente tem que fazer acima dos 50 anos. Ele é um exame preventivo. É como a mulher faz a mamografia, o homem faz, né, o exame de próstata. A gente tem que ter na nossa rotina, eu canso de falar isso, fez 50 anos, já é médio risco. Hoje em dia, a gente baixou essa idade, para você ter uma ideia, para os 45 anos. Então, a Sociedade de Endoscopia, de Coloprocto, baixaram essa idade para a gente fazer a nossa primeira colonoscopia aos 45 anos. Por quê? Porque a maioria dos tumores de cólon, eles se iniciam com uma lesão chamada pólipo. Então, o pólipo é como se fosse uma verruguinha, que ele aparece no cólon, é pequenininho, pode ter o tamanho da cabeça de um alfinete. Aí ele vai crescendo e ele vai se mudando a arquitetura daquela célula. Então, ele vai virando de um adenoma para um carcinoma. Então,
Então, ele vai evoluindo para a semente do mal ali, né? Então, quando ele já virou um adenocarcinoma, né? Um carcinoma, muitas vezes a gente fala que ele está mais enraizado, mais profundo. Então, aí já não adianta mais você fazer uma terapêutica com a colonoscopia, você querer tirar aquela lesão ou tirar aquele pólipo, porque ele já é um tumor, já está avançado. Só que enquanto ele é lá o pólipo, você consegue com uma alça pequenininha ou com bisturi elétrico ir tirando essas lesões e evitar que essas lesões evoluam. Então, olha que incrível. Então, como que a gente fala, nem todo pólipo vira um câncer, mas todo câncer um dia foi um pólipo, que poderia ter sido evitado no exame de rastreamento. Então, essa é a importância, pessoal, de saber pedir esse exame e quem nunca fez, de fazer, parar com essa ideia, né, de que é um exame horrível, que não sei o quê. Hoje em dia é muito tranquilo, sedação muito tranquila. O preparo é ruim, mas não é nada terrível. Eu mesmo já fiz, já fez. Então, gente, se a gente tem essa informação na mão, né, a gente precisa conscientizar as pessoas que precisa fazer colonoscopia. Não pode esperar com 65 anos e falar, nunca fiz. Fiz uma colonoscopia normal. Em quanto tempo eu preciso repetir? Em 10 anos, tá? Por quê? Por que esses 10 anos, esse número mágico que a gente fala? Porque o câncer de colo, apesar de ser agressivo, eu vou parafrasear o professor Martinez, sempre fala isso, é um câncer camarada. Ele demora. Então, essa sequência do adenoma virar o carcinoma, em média, ele demora aí uns 10 anos. Então, encontrei um pólipo, logicamente, dependendo do tipo do pólipo, aí eu vou saber se eu vou fazer a próxima a cada 1 ano, a cada 3 anos ou 5 anos. Você vai levar em consideração o histórico familiar do paciente, Isso. com certeza, né? Você tem um histórico familiar positivo, você entra aí na genética para você antecipar pautar quando também. É que você vai fazer. Isso se o paciente não sentir nada. Agora, se estiver sentindo alguma coisa, ou tiver o histórico, como o Jacinto falou, histórico que a gente considera é parente de primeiro grau, né? Então, pai, mãe, irmãos. Se tiver esse histórico, nós temos que fazer pelo menos 10 anos antes do caso índice da família. Então, aí fazer... a minha mãe teve tumor com 40 anos, eu vou fazer com 30. Ou se eu tiver um sangramento, um emagrecimento, uma alteração do hábito intestinal, uma anemia inexplicável, aí também eu não preciso esperar os 45 para fazer. Eu tenho tudo isso e tenho 30 e não tenho nenhum caso na família, ótimo. Você pode ser o caso índice. Você pode ser esse primeiro caso. Então, vamos fazer esse exame, gente. Não é um bicho de 7 cabeças, é muito tranquilo. Hoje em dia é muito seguro. Eu recomendo sempre que faça em ambiente hospitalar, porque tem riscos? Tem, mas você está dentro de um hospital, você está com uma equipe preparada, então é tranquilo de fazer. E Jacinto, e para esse paciente agora que a lesão está intransponível, paciente distendido, agora a gente vai pedir no pronto-socorro, vai ligar para o endoscopista para pedir uma colonoscopia ou não? O que a gente vai fazer para ele? Agora Inês é morta, né? Exato. Agora não dá mais. Não que o caso não seja resolvível, passou da hora, mas a gente tem que resolver. Eu costumo falar isso, a gente discute muito que hoje em dia é muito prevalente você discutir a prevenção. A prevenção é importantíssima, a Cristine falou aqui. Mas além da prevenção, tem a pessoa que já está doente. Esse não deixou de existir. Exato. Se você foca na prevenção, você não pode esquecer essa pessoa está lá. Essa pessoa está com esse quadro. A gente precisa resolver. Vai ter que operar. Vai ter que operar, é centro cirúrgico esse paciente. Precisamos operar e resolver o problema dele. E aí depois, se a gente vai só derivar e depois tentar fazer uma endoscopia ou até uma colonopelostomia para estadiar o paciente, mas agora precisa ser operado e precisa resolver. Então quem colocou abdômen agudo obstrutivo acertou, né, E Vitor? tem uma pergunta muito boa também, né? Doutores, por que tantos casos em pacientes jovens? Parece que está aumentando cada vez mais. Mesmo. Então, aí tem várias teorias, né? Está aumentando incidência em pacientes jovens. Se não tivesse aumentando, as sociedades não estariam baixando essa idade de rastreio, como já está acontecendo. Tá? Há também uma grande melhora nos métodos diagnósticos. Então, antigamente, quando eu falo antigamente, não é tão antigamente não, nos anos 90, nos anos 80, era menos disponível, né, exames endoscópicos, endoscopia, colonoscopia, não tinha tanto como tem hoje, né, não era tão acessível. Então, também muitas doenças não eram diagnosticadas no começo. Então, a gente tinha subdiagnósticos, né, tinha paciente que morria, nem sabia por quê, obstruído ou com câncer avançado, não sabia nem o tumor primário, e a gente também não tinha o que a gente chama do tumor precoce. O tumor precoce, não vou entrar numa aula aqui detalhada, que não é o intuito, mas é um tumor que ele já é um câncer, mas ele está na pontinha daquele pólipo lá,
E eu sou capaz, olha que incrível, de tratar esse câncer por endoscopia, sem que esse paciente precise ser aberto ou ser submetido a uma cirurgia. Só que esse paciente também entra nessa incidência de tumor, tá? Então, nós aumentamos os métodos diagnósticos, aumentamos a detecção de tumor precoce, aumentamos a notificação, então vai subindo. Só que também nós estamos numa fase onde as pessoas têm muita exposição a fatores que mudam a genética. Então, são os fatores externos que a gente fala. Não é aquele câncer genético, é aquele câncer causado por um fator externo. Qual fator? Principalmente alimentação, sedentarismo, inflamação crônica, que é obesidade, tabagismo, transgênicos que nós não sabemos, né? Disruptores endócrinos. Hoje em dia estão se falando muito na primeira infância. Então, tem uma série de coisas aí. Falar, diminuiu o tabagismo. Diminuiu, mas o pessoal está fumando aquele cigarro eletrônico. Que vape, que a gente nem sabe o que então, vem, né? A gente não sabe o que vai vir também, né? E a dieta está cada vez mais difícil. A dieta, você ter uma dieta saudável. Ultraprocessada. Uma coisa que antigamente era só uma questão de bom senso, hoje em dia fica muito difícil. Os alimentos são muito processados e a vida é muito corrida para você gastar aquele tempo para você fazer uma alimentação saudável. Então você pega alguém que já tem a carga genética e vai aplicando os fatores ambientais, aí leva esse aumento aí. E, gente, é caro, né? É muito caro comer saudável. Pensa numa família de baixa renda que tem 4, 5 filhos. Não vai comprar tomatinho orgânico para as crianças. Vai comprar aquele suco ultraprocessado, não vamos falar a marca que tem lá, que custa R$2,50. Sim, né? Verdade. E é isso que a gente está oferecendo de dieta. Então, uma hora, né? É difícil. Vamos... Professora, e sobre a gente falou de colonoscopia e um pouco endoscopia. Pode fazer os dois exames juntos? Pode, pessoal, pode deve. Sim. Não, deve assim, se a pessoa quiser. Sim. Então, qual a vantagem de fazer os dois exames juntos, né? Você usa uma sedação só. Então, você fazendo o preparo direitinho, respeitando o horário de jejum, né? Então, dá para fazer. É uma pergunta que o pessoal faz, parece até engraçado, né? Mas, gente, não é o mesmo aparelho. Exato. E também um paciente já me perguntou, se entra aqui, sai lá embaixo. Não, calma, também é assim também. Então, a endoscopia a gente vê do esôfago até o duodeno, né? Que é o início do intestino ali. E a colonoscopia a gente entra pelo reto com outro aparelho, com outro calibre, outra dimensão. E a gente vai até o ilho terminal, que é o finalzinho do intestino delgado. Né? Dá para fazer, sim, no mesmo exame, com a mesma sedação. A endoscopia também pode ser considerada um exame preventivo. Não existem políticas de rastreamento tão claras quanto tem no câncer de cólon, que determine uma idade, mas existe um nível de recomendação que se faça a primeira endoscopia acima dos 40 anos, mesmo que você não tenha nenhum sintoma, tá? E antes disso, se você tiver algum sintoma de sangramento, anemia, perda de peso, alteração importante, assim. Uma dispepsia que a gente está refratária à medicação. Uma dispepsia que não melhora, tá? Legal. E em relação aí ao mercado também, uma dúvida que a gente tem verdade. de endoscopia, né? Como que você faz para ser endoscopista? Você fez cirurgia geral? Tem outros caminhos além desses, Sim. né? Como que a funciona? A endoscopia antigamente era um braço da cirurgia, né? Do aparelho digestivo. Então, o meu sogro, quando era vivo, né, era endoscopista também. Não tinha formação de endoscopista, mas acho que o pai do Igor também Meu pai faz né? endoscopia. Então, era uma área de atuação. Como o ultrassom era uma área de atuação, muitas vezes. Então, hoje a gente vê que está bem separado, né? A radiologia, a endoscopia é uma especialidade. Então, você tem 2 caminhos. Ou você faz uma residência médica, ou você faz uma especialização, tá? Eu não conheço se tem algum curso de pós-graduação reconhecido. Eu já vi algumas propagandas, mas acredito que não seja reconhecido pelo MEC. E você pode fazer tanto a partir da clínica quanto da cirúrgica. Então, você que fez o pré-requisito de clínica médica, você pode fazer endoscopia, sim. Normalmente, os clínicos, eles gostam de fazer gastroenterologia clínica ou hepato antes, né? Para depois fazer a endoscopia. Mas eu recomendo que faça cirurgia, né, Igor? A gente brinca que tem mais habilidade manual, e né? saber tratar a complicação. Apesar disso, o clínico é bom também. Sim. A cirurgia tá em peso. A gente estava até discutindo. Hoje você tá 3 contra 1. A gente estava discutindo, teve um artigo que saiu recente, em alguma revista com fator de impacto alto, eu não lembro qual agora,
mas que era sobre habilidade manual no hospital. A Cristine me mandou esse artigo, mas eu tinha visto já um vídeo. E eles pegam aquele brinquedo de criança que você tem que levar uma ferramenta através de um túnel, assim, né? Sem encostar, que senão dá um choque. Sem encostar, senão dá um choque. E eles fizeram isso como artigo científico em um hospital. E aí eles puseram todas as especialidades para fazer. E aí tinha que ver quem fazia isso em menos tempo, sem tomar choque, sem encostar lá. E eles viram que a equipe de cirurgia geral foi o primeiro lugar que conseguiu concluir em menos de 5 minutos, que era o tempo estimado do artigo. Mas que, por outro lado, a equipe de cirurgia geral foi a que mais xingou. Então, a que mais falou que palavrão. Que menos manteve a calma. Que menos manteve mais que falou palavrão. Então, eles... Foi, assim, um artigo engraçado, mas que a gente vive isso um pouco, às vezes, no centro cirúrgico. Muito bom. Às vezes escapam uns palavrões. Essa e essa rixa clínica e cirúrgica que a gente faz também no Penduro Jaleco. Disso até também, né? Viu? Mas quando o pai tá doente, vai chamar o clínico, né? É lógico. E quando vai subir pra cirurgia, você fala, viu, dá uma olhadinha no plantão aí pra mim. Olha pra mim lá. A gente se complementa muito bem. Exato, exato. Mas voltando ao mercado. O mercado é um mercado bom, porém a gente trabalha muito, Sim. tá? Então, como que eu posso explicar? O valor agregado, né, para quem está pensando nisso, assim, como uma carreira a seguir, do exame é muito baixo, então a gente ganha muito pouco. Então, para a gente, é diferente de uma cirurgia. Sim. Onde você tem cirurgias onde você pode cobrar mais e menos, dependendo da complexidade da cirurgia. Então, você ganha muito no volume, né? Então, você tem que trabalhar muito, você tem que ter um preparo físico muito bom, uma coisa que ninguém fala, sabe? Então, muita gente acha que aquilo, você está num setor fechado, trabalhando com pacientes com horário marcado. Sim, mas aquilo também não é um ambiente 100% controlado, porque chega um paciente que pode ter 10 pólipos lá. Você tem que tirar os 10. E você tem uma agenda para cumprir. E o convênio só paga um, né? E você tem uma agenda para cumprir. Mas, ao mesmo tempo, é uma área que está melhorando muito. Porque a gente está cada vez mais fazendo procedimentos minimamente invasivos. Sim. Então, é ressecção de tumor, é passagem de prótese, é via biliar, né? CPRE, coledocoscopia, agora tem, né? O Spyglass. Spyglass é bem legal. Então, tem muita coisa. E a inteligência artificial já é uma realidade nos aparelhos. Então, hoje, isso está acontecendo. Não é que vai acontecer, já está acontecendo, né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar em inteligência artificial, foi num congresso de endoscopia. Então, os aparelhos, eles já estão vindo equipados com tamanha inteligência que ele consegue detectar a imagem do pólipo e ele apita. E não pode apitar até você tirar aquele pólipo. Eu vi isso. Ele vai passando assim, ele vai lendo o pólipo na câmera, ele aprende por imagem, né? E vai ser uma ferramenta que vai ajudar muito o endoscopista. Isso está ajudando muito. Tem endoscópios que vão a nível celular, né? Ou confocal, então você consegue fazer uma análise anatomopatológica. No Japão já tem estudos de pólipos que eles deixam de tirar, que pólipos que são hiperplásicos, eles não tiram para não perder tempo. Então, eles já sabem qual é o pólipo que é adenomatoso. Nossa. Então, é muito interessante, se você vê, é muito tecnológico. É um ambiente, assim, que é muito gostoso de trabalhar, porque todo dia tem uma coisa nova chegando. Mas exige muita atenção, você tem que estar 100% atento. Como eu falei, um físico muito bom, um olhar muito treinado, né? E o cuidado, assim, de estar sempre explicando para o paciente, por mais que você faça 10 exames, você tem que falar aquilo mesmo, porque é a mesma coisa 10 vezes, porque pode ser para ele a primeira vez que ele está fazendo o exame. Então, ter paciência de explicar como vai ser o exame, né? Explicar os efeitos sedativos. É isso, e nosso também dia a sobre dia. ler, né? Tem, dói. Esforço Endoscopista que não tem dor... Jogando videogame ali, ó. O que não tem dor não está fazendo direito.